Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse vídeo canal. Já peço de antemão pra vocês se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o like, me ajuda demais. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda também demais. Eu tô adorando o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo pela confiança, pelo apoio aqui nesses vídeos de pós-análise de partida. Hoje nós vamos falar, né? É verdade. Antes, tem as outras redes sociais, Instagram, TikTok, tá tudo aqui na descrição. E tem os capítulos aqui, caso não apareça aqui na barrinha também, né? Hoje nós vamos falar das partidas que teve hoje, né? Pós eliminação do Brasil. Já consegui ficar um pouquinho melhor. É aquela coisa, né? Eu tava triste, mas sabia do resultado por toda a palhaçada que a CBF. Bem que a gente teve que pagar o preço pra gente perceber o valor de significância, né? O valor de significância do ostracismo que é o futebol brasileiro. Bom, muito que bem. Vamos falar agora de Portugal 0, Espanha 1. Espanha classificada e daqui a pouco vamos falar do jogo dos Estados Unidos e Bélgica, que vai ocorrer às 9 da noite. Então, eu, obviamente, vou gravar após a partida e vocês vão ter tudo vendo aqui no próprio vídeo. Cara, um jogo muito interessante, um jogo empolgante, mais um grande jogo da Copa do Mundo, o último jogo, provavelmente, de Cristiano Ronaldo pela Copa do Mundo, né? Por Copas do Mundo. Ele que tinha feito uma entrevista muito. Última festa, né? Última dança. Acho que ele meio que já sabia que não teria a oportunidade de poder falar da maneira como gostaria de falar em outras vezes. Então, por ser a sua última dança, ele mesmo já confirmou que não volta para jogar a próxima Copa do Mundo. Que é uma pena que a Copa do Mundo vai acontecer em Portugal, Espanha e Marrocos. E também aqui na América do Sul, né? Com aquele. Né? Enfim. Vão ser jogos de Portugal menos empolgantes, né, de certa forma, né? Mas é um Portugal que decepciona, não pelo resultado, até porque enfrentar uma Espanha é muito complicado, né? Um jogo muito parelho, foi um jogo muito parelho, principalmente no primeiro tempo, um jogo de muito emparelhamento, mas ao mesmo tempo um Portugal que decepciona muito por conta que o seu único jogo de certa relevância nessa Copa do Mundo e de talvez de favoritismo dentro do placar foi contra o Uzbequistão. Talvez um momentozinho contra a Croácia, mas assim, o jogo contra a Colômbia é muito fraco. Um jogo contra a RDC, que a gente já tinha falado no canal da RWE, contra a República Democrática do Congo. Um jogo que Portugal caiu no conto do Congo, né? Caiu no conto do Vigário, né? Caiu no conto da defesa linha baixa, que não conseguia ser ultrapassada, ao mesmo tempo que era estreia na Copa, aquela questão toda. Ótimo pro Congo. Mas ao mesmo tempo, cara, é bizarro como Portugal, como eu já tinha falado em outras oportunidades, não conseguiu potencializar a sua melhor ativo, né? O seu melhor ativo, que é o meio de campo, né? Você tem Vitinho, você tem João Neves, você tem você tem Bruno Fernandes, falar Bruno Silva, você tem Bruno Fernandes e também você tem Bernardo Silva, sabe? Você não consegue potencializar esses jogadores para eles poderem jogarem a favor do seu time. Copa do Mundo do Vitinho é muito abaixo, uma Copa do Mundo do João Neves, ok, nada demais. Acho que ele foi o melhor dos meio-campistas, assim, mas assim, nada demais também. Uma Copa do Mundo do Bernardo Silva, lamentável, não à toa ele voltou para ser reserva. Foi reserva do Pedro Neto, foi reserva do João Félix. É, Bruno Fernandes não se viu em campo nesses 5 jogos. Bizarro como você tem uma falta de identidade dentro de Portugal, né? E é claro, tudo provocado por um técnico fraco, que a gente já vinha falando que é o Roberto Martínez, e já é um técnico conhecidamente fraco, que consegue potencializar jogadores jovens também, mas menos intensidade do que deveria. Eu sei porque ele treinou o Everton, então eu conheço esse cachorro, hein? Eu conheço esse cachorro. Conheço muito bem esse cachorro. Classificou a gente para a Europa League, mas ao mesmo tempo eu acho que ele consegue potencializar times que não têm muita projeção. Portugal, acho que essa é a melhor geração portuguesa que conseguiu chegar, né? Pelo menos de destaque. Em comparação às outras, é claro, a gente não vai saber ainda, né? Como vai chegar a geração de 2030. Mas ao mesmo tempo, até esse ano, 2026, foi a melhor geração possível dentro de Portugal ao longo da história, de certa forma. Né? Pelo menos de jogadores nome por nome, posição por posição. Uma Copa do Mundo fraca, né? Uma Copa do Mundo que se termina lamentando-se mais do que. Não pelo resultado, mas sim pela proposta de jogo, né? Por tudo que foi jogado nas partidas.
foi muito abaixo, foi um Portugal que muitas das vezes entrou muito nas cordas de times mais propositivos e times que conseguiam ficar muito tempo com a bola. Portugal não sabe jogar sem bola, é um time que se posiciona muito mal sem bola, a gente já falou isso aqui do jogo do Brasil, um time que se posiciona muito mal sem bola e muito reativo, né? Muito passivo também, né? Não consegue, obviamente foi mais do que o Brasil, mas não consegue atacar sem bola, não consegue se projetar entre as entrelinhas sem bola. Aí você vê uma Espanha do De La Fuente que consegue colocar aquele esquema tático, né? Coloca o Cucurella para atacar o corredor, o Baena ataca de fora para dentro, o Oyarzabal fazendo dupla com o Olmo, voltando um pouco mais para deixar o Lamine Yamal explorar esse lado direito, enquanto você tem o Pedro Porro conseguindo atacar, saindo da lateral e vindo por dentro como um jogador de ofensividade e para entrar nesse corredor muitas das vezes. Rodri e Pedro conseguindo controlar muito bem esse meio de campo e sendo bons passadores, e aí eu tenho que destacar a excelente partida que o Rodri fez, não só tudo bem, né? Quem fez o gol foi o Mikel Merino, mas ao mesmo tempo, cara, excelente partida de um cara que vinha jogando muito mal, não só pela seleção, mas também pelo seu clube. O destaque também aqui, talvez, vai para o próprio Ferran Torres. Finalmente conseguiu jogar bem, que é esquisito, de certa forma. Esse cara é muito criticado, eu critico ele também aqui, acho que é um jogador fraquíssimo, inclusive. Acho um jogador, beleza, tem 20 gols, conseguiu ser potencializado pelo Hansi Flick, mas ao mesmo tempo, cara, muito fraco, um jogador que depende muito das cordas, depende muito de uma posição funcional específica ali para dar certo, e fora dela ele fica muito solto, dá para ver que o Fernando Torres é muito desconfortável e não conseguindo se jogar da melhor maneira possível. E aí a gente vai ter que entrar na questão do Cristiano Ronaldo, né? Ele faz seu primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo nessa Copa do Mundo contra a Croácia. Ele termina menor do que é na seleção portuguesa? Não. Ele termina maior que o Neymar? Com certeza. Isso não tem nem discussão. Né? O Neymar não é um dedo perto do que o Cristiano Ronaldo fez pela seleção portuguesa. Mas em Copas do Mundo o Cristiano Ronaldo decepciona. Mais uma vez, o Cristiano Ronaldo do mundo decepciona. Decepciona mais uma vez, joga mal. Pouco acionado. Quando foi acionado, até tentou. Né? Muito, muito mérito do Unai Simon. Não vamos ser injustos. Mas ao mesmo tempo, cara, por ser a sua Last Dance, a gente já tava meio que prevendo, tá? Não é ser engenheiro de obra pronta, mas a gente já tá meio que prevendo. Cara, o cara já tá com 41, 42 anos, né? Gente, é isso aí que vocês vão ver. É o cinturinha dura, sabe? Infelizmente. Ele até conseguiu gerar bons jogos aí contra a poderosíssima Uzbequistão e um jogo interessante contra Portugal, contra a Croácia, contra a Colômbia, nulo. Contra a República Democrática do Congo não se viu em campo e contra a Espanha pouco fez. Foi melhor do que essas duas últimas partidas, mas pouco fez também. Assim como, por exemplo, foi a partida de Lamine Yamal. Lamine Yamal conseguiu até ser acionado nesse segundo tempo, né, com um jogo um pouco mais propositivo e ofensivo por parte da Espanha, né, um jogo muito truncado nesse primeiro tempo, um jogo de muita posse de bola ao mesmo tempo, de muitas chances criadas para os dois lados, mas a Espanha toma o domínio das ações e nesse segundo tempo e Portugal tenta muito pouco. Portugal se conforma muito com esse sem bola reativo para tentar, sei lá, segurar-se para poder sair nesse contra-ataque numa bola, assim como o Brasil fez contra a Noruega ontem, mas esqueceu que a Espanha sabe jogar com, sem, depois, todas as preposições e preposições possíveis com bola. Pô. É bizarro como a seleção de Portugal é imatura, né? Entra mais uma vez naquele caso. Se for pender para duas seleções muito fortes, se for Portugal contra a França, Portugal contra a Espanha, Portugal contra a Alemanha, vai acabar pendendo para Portugal perder. Né? E acabou pendendo novamente, né? Mais uma vez, Cristiano Ronaldo decepciona em Copas do Mundo. Mais uma vez, né? Isso acho que não é tanta novidade assim, né? A melhor Copa do Mundo dele foi quando ele fez 3 gols na própria Espanha em 2018, na fase de grupos, no primeiro jogo de primeira rodada, onde não valia tanta coisa assim, né? E um jogo que terminou empatado. Antes fosse para conseguir 3 pontos, mas nem isso. Tudo bem, né? Muito mérito dele, obviamente, conseguiu uma nota 10, beleza, jogou muito bem, ninguém tá tirando isso, mas em Copas do Mundo ele não conseguiu ser metade daquilo que prometia na própria carreira gigantesca que ele tem, na carreira colossal que ele tem na Copa do Mundo, ele decepciona mais uma vez. Acontece. Tem Copas do Mundo que não são feitas para pessoas, jogadores jogarem e acontece. É, o Neymar não foi, o Cristiano Ronaldo não foi, o Rooney não foi. Acontece, gente, acontece. São situações, são pessoas
que acontece? Não consegue jogar a competição. Às vezes não tem um time ideal, às vezes não tá num momento bom, às vezes não tá num momento bom fisicamente. Mas acontece. E você tem o outro lado vencendo e futebol é isso aí. Muito que bem. Meu voto vai ser o Rodri. Muito que bem, gente. Agora tá acabando aqui o segundo jogo do dia, né? Agora da noite. Estados Unidos está eliminado contra a Bélgica. Eu tô gravando faltando uns 3 minutinhos pra partida acabar, então tá 3-1, pode ser que aumente ou não. Mas um time da Bélgica muito consistente, muito bom, a melhor Bélgica que a gente viu até então nesta Copa do Mundo, conseguindo jogar um futebol muito sólido, muito seguro de si, né? Principalmente quando a gente vê esse meio de campo, né, contra um time muito ofensivo, um time muito polivalente, um time que consegue se desmembrar ao mesmo tempo conseguir se infiltrar muito bem, com muita velocidade, o time dos Estados Unidos do Pochettino, time muito interessante também, né? Seja com o Malik Tillman, seja com o McKinney, o Tyler Adams no meio de campo, trazendo muita transição ao mesmo tempo, muita versatilidade também para auxiliar tanto Serginho Dest e Pulisic. Ao mesmo tempo você tem o Robinson e Freeman conseguindo atacar esses corredores. Não foi o caso de hoje, até porque você tem uma Bélgica no meio de campo muito bom, uma Bélgica jogando muito bem, né? É claro que tem as duas saídas que acabam atrapalhando muito a partida, né? Entrou com o Onana machucado, provavelmente vai perder a Copa do Mundo. Entrou o Van Aken, que inclusive fez um gol. E também saiu o próprio Pulisic, né? Lesionado. E acabou entrando o Berhalter, né? E acabou de sair o quarto gol. Né? Olha que legal. Lukaku. No cantinho, rapaz. Toma, Lukaku. 4-1. Cara, é um placar que é engraçado eu começar a gravar. Eu gravar nessa. Durante os gols, né? Mas é isso, cara. A Bélgica faz 4-1, então atualize, Felipe. Atualize esse filho da puta. 4-1. Inclusive teve um gol muito do humilhante, né? Um gol de MLS, né? Um gol que o goleirão Freeze acabou não conseguindo dominar muito bem. Teve a tomada de bola ali do Trossard, a bola acabou sobrando pro próprio Van Aken fazer o gol, uma falha bizarra do goleirão. E esse quarto gol, né? Que nasce nessa jogada de insistência pelo lado de campo, pelo lado direito, né? Inclusive enchendo a paciência dos da linha de defesa na equipe da Bélgica, conseguindo roubar a bola do Richards, o Lukaku fazendo o jogo de corpo e fazendo o gol nesse chute cruzado indefensável para um goleiro Freeze, o goleiro da MLS, ele ficou congelado, não conseguiu fazer muita coisa, mas foi uma Bélgica muito eficiente, cara. A Bélgica conseguiu fazer 4-1, jogando um futebol muito bom, vem evoluindo ao longo das rodadas e acho que se encontrou uma equipe low profile suficiente para poder fazer algo nessas quartas de final. Vai enfrentar uma Espanha melhor, melhor, mas ao mesmo tempo um jogo aberto. Acho que é um jogo de 60-40, um jogo aberto, é um jogo, claro, hoje você tem Rasquinho, Trossard, De Ketelaere jogando muito bem. O meu voto vai sendo De Ketelaere pelos 2 gols, mas assim, fica o asterisco pro Rasquinho também, jogando uma bola absurda. Essa Copa do Mundo vem fazendo uma excelente Copa, inclusive, uma excelente Copa. E é isso, ainda bem que os donos da casa foram eliminados, não vou mentir. Depois de toda aquela patifaria e bagunça que foi o caso do Balão 1, essa patifaria da dona FIFA, que bom que eles foram eliminados, que bom que a CONCACAF, uma pena para Curaçao, uma pena para o Haiti, e para o Panamá, e para o Canadá, e para o México, tem que conviver com os Estados Unidos, mas enfim. CONCACAF está toda eliminada, amanhã a gente vai ter Messi contra Salah. A gente vai ter também o último jogo Suíça e Colômbia. Imagina o que você achar nos comentários. Deixa o like se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E até a próxima.